Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo trazer uma nova visão para que vocês realmente consigam se posicionar de uma forma mais assertiva, de uma forma que vocês possam ter mais confiança, mais segurança, tanto nos relacionamentos de vocês, quanto na hora de comunicar ou apresentar o seu produto ou serviço. Mas antes de tudo, eu quero te contar um pouquinho da minha história, que nem sempre foi tão confiante assim. Antes da pandemia acontecer, eu passei por uma das fases mais desafiadoras da minha vida, que foi um momento onde eu tive que vencer a mim mesma. Então, eu tinha saído do meu antigo emprego, que eu trabalhava como líder administrativo e também como gestora de recursos humanos, e eu resolvi, então, tive a ideia de ter a minha própria loja, algo totalmente diferente do que eu estava acostumada a lidar. Então, o que acontecia? Eu comecei a ficar em casa e como a minha loja era online, eu comecei a trabalhar de casa. Só que a questão era a seguinte: eu quando estava em casa, eu não me arrumava, eu não me ajeitava, eu não cuidava de mim. Por quê? Porque eu estava em casa. Então eu meio que ficava totalmente largada, porque ninguém estava me vendo. Mas até aí tudo bem. Na verdade, não tão bem assim, porque o que acontecia? Eu tinha como objetivo ter uma força mais realizadora, de concretização, de fazer as coisas acontecerem. Eu queria me sentir mais segura, eu queria me sentir mais confiante, para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para que eu pudesse me realizar e fazer mais dinheiro também. Então eu tinha todos esses meus objetivos, mas eu me lembro até hoje das vezes que eu ia até minha sala e lá tinha um espelho, eu me olhava para aquele espelho, eu tava toda descuidada, toda largada, né, com os cabelos tudo engruvinhado, né, com umas roupas nada a ver, e eu olhava pro espelho e a imagem que eu via era essa daqui, gente, que vocês conseguem observar aqui do ladinho. E o que acontecia? Logo, essa imagem que eu via no espelho, ela acabava mandando uma mensagem pro meu subconsciente, acabava mandando um comando, na verdade, que realmente eu não era capaz de realizar o que eu gostaria de realizar. Então, o que acontecia? Eu sempre acabava me auto-sabotando, porque o ser humano ele já tem isso. O ser humano, por natureza, ele tende a se auto-sabotar, ele tende a se derrubar ao invés de se elevar, ao invés de olhar por outra perspectiva, por uma perspectiva que vai te fazer crescer, que vai te fazer realizar os teus objetivos. Então eu olhava para aquela imagem e aquela imagem realmente confirmava aqueles meus medos, né? Aquelas minhas angústias de que eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir. Então era esse o comando que eu dava constantemente para mim quando eu não cuidava do meu externo. Então o que acontecia, né? Diariamente eu ia lá, ficava com as minhas roupas nada combinando, ou uma roupa largada, ou aquelas roupas que a gente chama de roupa pra ficar em casa. Gente, descartem isso, é só isso que eu peço pra vocês, mulheres. Descartem a roupa de ficar em casa, porque a roupa de ficar em casa, ela é verdadeira, ele realmente é um potencializador pra tua frustração. Mas voltando ao ponto, né, eu tinha essas roupas de ficar em casa, ou às vezes ficava de pijama, né, e eu achava até que isso era uma perda de tempo, então eu nem parava pra pensar na importância que era eu olhar pra mim mesma e me cuidar da minha imagem, né? Cuidar do que eu estava vendo no espelho e da forma que eu estava me apresentando pra mim mesma diariamente. Eu sempre pensava, por que eu vou me arrumar se eu posso ficar aqui bem confortável sem precisar fazer nada? E o que acontecia? Eu me sentia frustrada, eu não me sentia com poder de materialização, de realização, de executar o que precisa ser feito, de fazer, né, o que precisa ser feito, de honrar com os meus compromissos, com os meus objetivos. Porque se eu não tinha nem compromisso comigo mesma, de cuidar da minha imagem, de cuidar de mim mesma, como que eu conseguiria ter compromisso com o outro? E qualquer compromisso que eu viesse a ter com o outro não seria genuíno, porque eu estaria tendo um compromisso sem antes me comprometer comigo mesma. Então seria um desespero, falta de amor, falta de respeito por mim mesma e pelo outro também. Mas acontece que eu tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem, mas eu não sabia como utilizar a minha imagem pessoal
para que ela pudesse me gerar um comportamento diferente, me gerar uma confiança, uma segurança e para que isso pudesse automaticamente afetar positivamente nos meus resultados, na minha forma de agir diariamente. Só que o que acontece é que eu ficava muito frustrada, eu não aguentava mais viver com insegurança, sem ter poder sobre mim mesma, sobre querer as coisas e não conseguir materializar, não conseguir manifestar. Eu disse, não, eu preciso mudar isso, eu preciso, não aguento mais não ter resultados, eu não aguento mais não ser fiel a mim mesma. Então eu comecei a cuidar mais da minha imagem pessoal. Eu vou colocar aqui uma fotinho de quando foi esse processo, né? Então eu comecei a cuidar mais da minha imagem pessoal. Só que, o que acontece que foi bem bacana? Eu comecei a ter mais iniciativa. Cuidar do meu externo me trouxe mais ação, me trouxe mais iniciativa para que eu pudesse agir em prol dos meus objetivos, para que eu pudesse me realizar mais. Só que uma coisa que poucas pessoas vão te falar é que essa mudança provavelmente ela vai te gerar um desconforto. Por quê? Porque você estava acostumada a fazer de uma forma, você estava acostumada a não olhar para a tua imagem com esse critério, a não olhar para o teu externo como algo, como uma estratégia que realmente pode te ajudar a te elevar, pode te trazer mais confiança, pode te trazer mais segurança. Então, quando tu começa a olhar para isso de uma forma diferente, tu começa a agir diferente, é claro que isso vai te gerar um desconforto, porque é um caminho novo que tu está desbravando, desmatando, então gera um desconforto. Não geraria um desconforto se tu estivesse lá no mesmo, mas o que acontece? Lá no mesmo tu continuaria frustrada por ter medo em se posicionar, por ter inseguranças, por não se sentir confiante, por não saber o que de fato te valoriza, que de fato vai te trazer mais confiança. E esse novo caminho, como eu disse, ele traz um certo desconforto, mas é o desconforto inicial. A gente precisa entender que quando a gente está sentindo um desconforto, isso é maravilhoso, significa que estão existindo mudanças dentro do teu ser, que tu está mudando velhos padrões e colocando novos padrões muito mais alinhados com o que você quer se tornar. Mas junto com essa mudança também teve outro lado da moeda. É que eu comecei sim a me posicionar, mas eu não sabia ainda como me posicionar de uma forma assertiva. Então, todas as escolhas que eu fazia para minha imagem pessoal, eu fazia como se fosse às cegas. Então, eu não sabia sobre quais eram as tonalidades ideais de maquiagens para eu trazer mais harmonia, para eu valorizar a minha imagem. Eu não sabia as tonalidades de cabelo que mais valorizavam, que harmonizavam comigo, se eram tonalidades mais quentes, mais frias, mais neutras, tons mais escuros ou mais claros. Eu não sabia de nada disso, tampouco das roupas. Então eu utilizava qualquer tipo de roupa, né? E não tinha conhecimento, não tinha certeza ainda sobre isso. Eu me posicionava às cegas, mas eu já estava tendo uma iniciativa que antes eu não tinha, só pelo simples fato de começar a cuidar mais da minha imagem pessoal. E claro que essa insegurança, na verdade, ela acabava afetando o meu comportamento, porque sempre que eu tava me arrumando eu pensava, tá, mas será que eu não tenho como melhorar algo aqui? Será que eu realmente tô fazendo certo isso? E essa insegurança de, será que eu tô fazendo certo? Será que é por aqui? Será que é por ali? Né? Não ter certeza, não ter conhecimento, afetava em todas as minhas outras áreas da vida, então eu agia com essa insegurança. E quando eu ia me posicionar, eu acabava me posicionando como uma gatinha insegura e não como uma leoa, que tem certeza do que vai lhe valorizar, que tem certeza que pode utilizar a imagem pessoal como uma ferramenta. Ela é uma ferramenta para que você possa se sentir mais segura, para que você possa se sentir mais confiante e possa vir a agir mais. Foi aí que mais uma vez eu disse, não, eu preciso virar essa chave, eu preciso mudar, eu preciso de conhecimento para que eu pudesse me sentir mais segura, mais confiante. Então eu comecei a nutrir vários pilares da minha vida super essenciais, inclusive comecei a estudar mais sobre coloração pessoal, sobre imagem pessoal, e foi aí que eu comecei a me encontrar cada vez mais. Eu comecei a trazer esse conhecimento para ajudar centenas de mulheres também a terem esse conhecimento para se sentirem mais seguras, mais confiantes na hora de se posicionar em qualquer situação. Seja num relacionamento amoroso, seja com as tuas amigas ou seja no teu próprio negócio falando do teu produto. Porque quando a gente começa a cuidar da nossa imagem pessoal, automaticamente o nosso comportamento ele começa a mudar. Por quê? Porque tu tem o conhecimento. E o conhecimento ele é poder.
Ele te liberta para que tu possa ser quem tu venha ser, para que tu possa realizar o que realmente tu quer realizar, sem interferência, sem medos e sem inseguranças. E dentro desse processo todo, eu identifiquei que existem 3 fatores que impedem as mulheres de se posicionarem de uma forma assertiva, de uma forma que realmente vai trazer mais resultado para elas. E um deles é a insegurança. O segundo deles é a falta de conhecimento do que de fato vai te valorizar, vai te elevar, vai passar a imagem de uma mulher de sucesso. E o terceiro deles é o medo do julgamento. É o medo do que as pessoas vão falar quando você começar a se posicionar como uma verdadeira leoa, como uma verdadeira mulher confiante e segura de si. Ao invés de a gente ficar agindo com mediocridade, com falta de segurança, a gente vai começar a agir como uma verdadeira mulher de sucesso. A gente vai se olhar no espelho e a imagem que a gente vai estar vendo é de uma mulher extraordinária, é de uma mulher confiante, maravilhosa. Então, logo, o nosso comportamento vai querer se espelhar, na verdade, ao que nós estamos vendo no espelho, que é essa mulher bem resolvida. Então, você vai olhar para o espelho, vai ver essa mulher extraordinária, essa mulher de valor, logo vai querer se comportar como ela se comportaria, logo vai querer agir como essa mulher agiria. Então, nesse material aqui, eu vou te dar todo o direcionamento necessário e as melhores referências, as referências mais filtradas para que tu consiga construir e desenvolver essa imagem de uma mulher de sucesso, para que daí você consiga também mudar o seu interno e alinhar o seu interno com o seu externo, certo? E trazer mais segurança, trazer mais assertividade no teu posicionamento e também melhores resultados, que é isso que a gente quer também.